Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, ligada aqui nessa primeira edição, plantão glorioso. O noticiário do Botafogo tá agitado, né? Ontem a gente fez um resumo, ainda ficou faltando coisa para falar. Agitadíssima a terça-feira do Botafogo. E hoje é um dia que tem tudo para ser um dia de festa, despedida do Botafogo, dos seus torcedores aqui no Rio de Janeiro, rumo aos Estados Unidos para a disputa do Super Mundial de Clubes, e também pode ter mais anúncio de reforços. Botafogo tem nomes interessantíssimos no radar, alguns bem próximos de fechar. Enfim, vamos trazer aí mais uma vez, né, um balanço do que pode ser essa quarta-feira do Botafogo e, é claro, falar muito sobre Botafogo e Ceará. A gente vai falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Olha só, você já sabe que a GoCase está completando 10 anos em 2025, cheio de promoções no site da GoCase. E é por isso que vem mais promoção por aí nessa parceria com o canal Gigante e Glorioso. Gente, usando o nosso cupom GOGLORIOSO, você tem acesso aos melhores produtos do mercado com os melhores preços. GoCase, usando o cupom GOGLORIOSO, você ainda tem um desconto imbatível para os copos Vibe, esse mesmo que você me vê sempre nas lives do GG, Michael Martins. É lógico que é o melhor produto. E as garrafas Fresh, você também tem acesso ao melhor preço do mercado usando o cupom GOGLORIOSO. No mês dos namorados, muito desconto, muita promoção, e é o 2 em 1 da GoCase que todo mundo conhece. Por exemplo, comprando uma capinha, leva duas, olha só, sem contar os preços maravilhosos no site da GoCase para mochila, carregador portátil, dentre outros materiais que você só tem na GoCase com a qualidade e o selo do canal Gigante Glorioso. Não esqueça, use o nosso cupom GOGLORIOSO. E seus descontos podem chegar até a 50% de desconto, tá certo? Não dá mole! Vem pra GoCase. Somos mais de 131 mil inscritos, chegando a 132. Tá faltando você. Se inscreve aí no canal, você que acompanha diariamente, às vezes não é inscrito, dá uma olhadinha. Se você for inscrito, beleza, é só deixar o like. E compartilhar também nos grupos de WhatsApp, onde quer que você esteja nas redes sociais. E o GG, além de estar aqui no YouTube, todo dia tá no Instagram, tá no TikTok, no Facebook, tem o meu Twitter do Michael Martins para você também seguir a gente, acompanhando aí as informações do mais tradicional. E a gente vai, antes de falar sobre Botafogo e Ceará, né, vamos voltar, né, a falar dos nomes que foram ventilados. Parece que um portal, tava falando com meu amigo Vitão do Fala Fogão, parece que um portal se abriu, né? Um portal que se abre do nada e um monte de nomes aparece aí como possibilidade para vir para o Botafogo. Ontem já falamos sobre o Arthur Cabral, talvez seja o jogador mais próximo de fechar desses todos que nós citamos e dos que eu vou falar aqui ainda, né? E teve aí o anúncio, né? Ontem eu falei, fechei o programa falando, Álvaro Montoro assinou contrato e tal, e teve o anúncio. Aliás, o pessoal do Botafogo do marketing tem que bater pau porque sabem fazer um anúncio com muita criatividade. Para quem ainda não viu e quem já viu vai ver de novo, sensacional a mensagem do John Textor para o Montoro e depois o número desconhecido. Gente, o pessoal do número desconhecido, que vocês sabem muito bem de quem eu estou falando, eles têm que ter uma cartilha para parar de passar esse tipo de vergonha. Fizeram lá um comunicado para dizer nem que sim, nem que não, um comunicado dizendo absolutamente nada, porque o cara que vive lá dentro, que é o Vene Casagrande, o Diego Ribas, que era o inimigo dele, já saiu. O homem das meias verdades, direto do ninho do urubu. Então o Vene Casagrande volta a ser o homem das verdades, né, da meia, só que o Diego saiu, pronto, voltou a ser o homem das verdades. E soltou lá uma verdade total. Não venham dizer que o Vene Casagrande estava errado, porque o Flamengo tentou atravessar mais uma vez a negociação. Vamos contar?
Vamos lá, daqui a pouco a gente vai ter que cantar na arquibancada para fazer aniversário. Luiz Henrique com S, Luiz Henrique com Z, Thiago Almada, Matheus Martins, agora Montoro. Mas essa do Montoro, essa ficou feia demais para vocês, cara. Não obrigado. Número desconhecido. Aí não dá, né? Parem de passar essa vergonha que tá ficando feio demais para vocês. E o Botafogo, continue fazendo esses caras passarem vergonha. Montoro assinou, foi anunciado, o próximo deve ser o Caio, que já tá aí e tal, tudo certinho. Agora, dos nomes ventilados, ontem, por exemplo, eu não consegui nem falar do Joaquim Correa, atacante argentino de 30 anos, da Inter de Milão. Joaquim Correa, além de o Botafogo estar negociando com o argentino, ainda há, segundo o Jornal Globo, um otimismo pela negociação. Principalmente por quê? Porque o jogador viria a custo zero. É um jogador de 30 anos, não teria tanto... Tem mercado? Tem mercado pra caramba, né? Mas já o jogador querendo voltar para a América do Sul, o Botafogo ainda é uma equipe que vai disputar um Mundial de Clubes, que está nas oitavas da Libertadores, então não só fica perto de casa, como também nos holofotes, né? E o Joaquim Correa já não estava tendo essa frequência como titular na Inter de Milão. Mesmo assim, na atual temporada tem 2 gols e 3 assistências. Então, repito, Botafogo, segundo o Jornal Globo, está otimista em relação a essa negociação com o Correa, tá certo? Que atua ali mais pelo lado esquerdo, o atacante que atua mais pelo lado esquerdo. Atacante que atua pelo lado direito é o Bernardeschi, né? E antes disso ser falado ontem, no Fogo News, que você acompanha às quintas-feiras, uma lá no Fogão do Meu Coração, outra aqui no Gigante Glorioso, nós já havíamos levantado essa bola, olha só. Um fora de série. Então, pensando na posição do Luiz Henrique, pensando por ser canhoto, pensando por ser ponta direita e pensando que é o cara que tem o maior salário da MLS, eu traria o Frederico Bernardeschi, que tá no nosso rival. Tá no Toronto. Não, tá no Toronto. Ele tá no Toronto. Legal. Desperdício de talento. Frederico Bernardeschi, camisa 10. Ele tava no Juventus, né? Jogou na Juventus, Sim. jogou na Fiorentina, agora ele tá no Toronto. Mas ele saiu da Fiorentina pro Toronto. Ele saiu da Viola pra Juve. Da Juve, ele foi quando o Chiellini também foi encerrar a carreira nos Estados Unidos, ele também foi pro Toronto. Então, eu iria de Frederico Bernardeschi para jogar na posição do Luiz Henrique, porque é a posição que ele faz lá no Toronto. Mas também joga de meio. Pois é, setor de scout tá de olho aqui no GG, que eu tô sabendo, né? Vocês estão de olho. Então vou fazer umas indicações daqui a pouco para vocês, segura a onda aí. Mas o Bernardeschi, que até o momento não tem negociação em curso, tá? Não tem negociação em curso, o Botafogo precisa saber do jogador se ele tem interesse em se transferir para o futebol brasileiro. Vale dizer que ele atua na Liga dos Estados Unidos, assim como o Martim Orreda. Pois é, o Martim Orreda eu falei ontem no vídeo curto aqui no GG, fiz um shorts sobre o caso Martim Orreda. O Martim Orreda, pra vocês terem uma ideia, né? Muitos se lembram. Eu estava no CT do Botafogo em 2023, estava anunciando a contratação do Orreda. Anunciando a contratação do Orreda. E aí, um dos assessores da comunicação do Botafogo só chegou assim no meu ombro e falou assim: cancela o plantão, demos um passo para trás que os Estados Unidos chegaram com uma proposta melhor. Aí cancelei, né? O Orreda praticamente a gente já tinha anunciado. E aí veio uma proposta dos Estados Unidos e levou o Orreda para lá, atualmente onde ele atua, no Orlando City. Martim Orreda é outro nome que também está no mapa do Botafogo. Essa informação é do jornalista Bernardo Pinho, que trabalha no Lance. E olha os números do Orreda, são números interessantes. O Martim Orreda, ele meio que manteve a média muito boa dele no Godoy Cruz, que deu uma notabilizada aí no nome dele, lá no Orlando City, né? Então é um cara que vem regularmente jogando o seu futebol. Não é um cara que cresceu demais nos Estados Unidos ou caiu o nível. Não, ele mantém o nível dele, que para mim, não vou dizer que é um altíssimo nível, mas é um nível muito bom e acho que no futebol brasileiro ele tem tudo para manter isso. A gente já tirou essa ideia de que o cara que vem dos Estados Unidos vem no nível muito baixo. Não, acho que essa ideia já morreu, né? A gente tem vários exemplos
não só no Botafogo, como também no futebol brasileiro, de jogadores que estão em altíssimo nível e vieram da MLS. Então o Botafogo tem 2 jogadores da MLS no radar. O ponta-direita Bernardeschi, italiano, muito conhecido, jogou inclusive na Sampdoria, né? E o nobre... Gervásio, deu branco aqui. Martim Orreda, acabei de falar. Martim Orreda, tá? Bom, gente, agora vamos respirando, né? Vamos falar, é tanto nome, vamos falar agora de jogo. Hoje, Botafogo e Ceará, é tão chato falar isso, né? A despedida do Botafogo, do seu povo, a despedida do Botafogo do Nilton Santos, um até logo, né? Um até logo. E pode ser uma despedida do Nilton Santos do Igor Jesus, né, cara? Isso aí realmente... Eu ainda não tô aceitando isso. Do Igor Jesus, do Cuiabano, do Jair. Pode ser o último jogo desses caras com a camisa do Botafogo aqui no nosso estádio, na nossa casa, no Nilton Santos. Todos vão representar o Glorioso no Mundial de Clubes da FIFA, na Copa do Mundo de Clubes, mas pode ser um dia especial, né? E, bom, se for o último jogo, tomara que tenha o Kamehameha, tomara que tenha gol do Igor Jesus, com passe do Cuiabano, com jogada iniciada, com lançamento do Jair, tá? Que seja um dia lindo pra gente, porque se o Botafogo vencer hoje o Ceará é um bom time, tá? Eu tô falando, se o Botafogo vencer, tá? Porque o Botafogo tem que vencer, a gente sempre acredita que o Botafogo vai vencer. Mas o Ceará é um bom time, muito bem organizado, agora... Vem de uma eliminação na Copa do Brasil, que é bem compreensível, né? Uma eliminação para o Palmeiras. E vem de uma derrota dentro de casa. O Ceará não tinha ainda perdido nos seus domínios. Perdeu para o Atlético Mineiro por 1-0 no domingo. Então o momento do Ceará talvez seja aquela curva que chegou num limite e está caindo, que é normal também. Tá? Todo mundo tem esse momento de queda, tá? De irregularidade. E o Botafogo tem que aproveitar que a curva está para cima, né? A curva do Botafogo está para cima. A gente chegar no Mundial de Clubes com a nossa curva para cima. Se isso vai ser suficiente, eu não sei, tá? Mas o Botafogo hoje vai a campo com o que tem de melhor. Uma pena que o Savarino, que renovou o contrato, não joga por conta da data FIFA, tá? Com a seleção da Venezuela. Mas o Botafogo vai mandar a campo John, Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles. David Ricardo deve ser o titular no lugar do Alexander Barbosa, que está relacionado, mas está sendo preservado. Jogou contra Laú no sacrifício, mas também não é nenhuma surpresa se pintar como titular. E o Alex Telles pela lateral. Gervásio, eu falei passe do Cuiabano. O Cuiabano nem vai jogar hoje, cara. Você tem que me avisar essas coisas, tá? Pediu demissão? Meio campo, o Botafogo vai com Gregory, Marlon Freitas e aí a dúvida. Botafogo vai com 4 homens de frente? Será que vai com 4 homens de frente? Ou vai repetir o Alan no meio campo com Arthur, Santiago Rodrigues e Igor Jesus? Ou vai com Santiago Rodrigues, Arthur, Igor Jesus e Juan Cruz, com mais homens de frente? São algumas possibilidades que o Renato Paiva tem na ausência do Savarino. Ele pode colocar o Arthur ali como meia, né? De repente deslocando para o lado direito o Nathan Fernandes com o Santiago Rodrigues pela esquerda e o Igor Jesus ali no comando de ataque, ou simplesmente ser mais conservador. Vale lembrar que o Jefinho foi submetido a uma artroscopia, não joga. Matheus Martins e Cuiabano também não jogam. Então ele vai ter que se virar realmente, ou com o Alan de terceiro homem de meio campo, ou com esse quarteto. Santiago Rodrigues, Arthur, Igor Jesus e Juan Cruz dentro da área, ou espalhando mais o time com a presença do Nathan Fernandes. Vamos ver o que teremos para hoje. Nós ganhamos do Santos com alguns desfalques, principalmente com o desfalque do Igor Jesus, que é um senhor desfalque. Eu acho que dá pra gente acreditar numa vitória sobre o Ceará, tendo o retorno do nosso camisa 99, Igor Jesus. Pelo menos assim esperamos. Vejo vocês no estádio Nilton Santos, se não, na live de pós-jogo aqui no GG. Beijo grande, saudações alvinegras, fui.